seja, eu já estou a dar na expectativa de receber. Isto não é dar. Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Bem-vindos a mais um Detox Mental. Hoje então sobre as expectativas. Vamos terminar o que falámos ontem de expectativas. Como se distingue a expectativa enquanto capricho, aquela expectativa de eu tenho uma expectativa qualquer que ela tem que ser atendida, aquilo deve ser alcançado no matter what, daquela expectativa, ou seja, aquelas expectativas que eu formo, não é? Acerca da minha visão, aquilo que deve acontecer. E que tem que acontecer, não é? Ontem falava acerca deste um direito a exigir, esta ideia da expectativa que me dá um direito a exigir. Como é que eu distingo então a expectativa dessa forma enquanto capricho, da expectativa enquanto objetivo que dá sentido à vida, enquanto sonho, enquanto meta que nos alimenta a vontade de chegar a algum lado, não é? Eu tenho uma expectativa de conseguir uma promoção no emprego, por exemplo, ok? Então como é que eu distingo as duas? O que é para mim um capricho? Onde é que eu estou a ser demasiado exigente? Onde é que eu estou a exigir demais? E aquelas que de facto são as que me motivam e que me dão força para seguir, para avançar, para querer mais, para seguir mais longe. Prometi que íamos falar disto hoje, vou deixar para o final, porque antes de falar sobre isto, antes de fazer esta distinção, era importante começarmos por falar acerca do sofrimento que nos causa a expectativa. Porque, aliás, como eu falei ontem, vejam o detox de ontem, já o budismo fala do sofrimento. O budismo explica que a expectativa traz-nos sofrimento, apego. Já falámos também anteontem, no dia anterior, falámos da aversão, falámos do apego e dissemos que quer um, quer outro são formas de expectativa. E, portanto, estas expectativas que nós criamos, elas causam-nos sofrimento se nós nos agarrarmos a elas. Vamos começar por aí, pelo sofrimento. Eu diria que o sofrimento que nos causam as expectativas, elas podem causar-nos sofrimento por duas perspectivas diferentes, de duas formas diferentes. Nós podemos ser alvo dessa expectativa, podemos ser o objeto dessa expectativa, não é? Existe uma qualquer expectativa sobre nós e nós temos sofrimento, nós sentimos sofrimento caso não estejamos à altura dessa expectativa, não é? Como eu vos falava há bocado, espero estar à altura das vossas expectativas. Imaginem que alguém tem uma expectativa sobre mim de que eu vá falar coisas fantásticas, bestiais aqui nesta live e no final recebo um comentário a dizer: olha, foram os 15 minutos mais desperdiçados da minha vida. Então eu seria alvo dessa expectativa, da expectativa que a pessoa criou para ver esta live, não é? E portanto, eu posso sentir sofrimento enquanto alvo, enquanto objeto desta expectativa, como também posso sentir sofrimento enquanto criador da expectativa. Por exemplo, imaginem agora ao contrário, eu era o alvo da expectativa, vamos supor agora que quando eu comecei esta live, eu tinha uma expectativa de ter 100 visualizações, de ter 100 pessoas ao vivo na live. Claro que se eu olhar e não tiverem 100 pessoas ao mesmo tempo na live, eu iria sentir uma enorme frustração porque eu não tinha alcançado aquela expectativa que eu me tinha proposto. E, portanto, também posso sofrer enquanto criadora de expectativas. Vou falar um bocadinho sobre cada uma delas. O sofrimento quer enquanto alvo, enquanto objeto da expectativa, quer enquanto criador das expectativas. Começando pelo alvo, este sofrimento enquanto alvo da expectativa, enquanto objeto da expectativa. Sofrimento quando alguém coloca expectativas em mim. Eu, enquanto alvo da expectativa, eu posso ser, quer expectativas que sejam criadas, que existam na sociedade, quer expectativas de alguém que eu admiro muito, alguma pessoa próxima que tenha criado, então, essas expectativas sobre mim. Quando eu sou objeto das expectativas da sociedade, eu tenho que lidar com isso tendo em conta aqui algumas questões. Primeiro, a sociedade é um rebanho, ok? Portanto, eu tenho que decidir para mim própria se faz sentido para mim ir conforme o rebanho, a seguir conforme o rebanho e ser exatamente igual ao rebanho ou não. Não temos que ser um rebanho e, portanto, se a sociedade
tem uma expectativa de que toda a gente veja televisão, eu tenho um problema, eu não tenho televisão em casa e, portanto, eu de facto não estou a cumprir com a expectativa da sociedade. Se a sociedade tem uma expectativa de que, sei lá, mulheres com mais de 30 anos não façam lives, não falem sobre estes assuntos, lamento, mas eu não estou a cumprir com a expectativa da sociedade. Eu estou a sentir sofrimento? Não, eu estou bem. Eu não tenho que cumprir com a expectativa da sociedade, eu só tenho que me perguntar, isto prejudica-me de alguma forma? Eu não cumprir com a expectativa da sociedade prejudica-me? Então está tudo bem. Outra coisa que eu tenho que ter em atenção quanto à expectativa da sociedade é que esta expectativa é formada também muitas vezes com base numa média, não é? A expectativa de que as pessoas até aos 30 anos devem casar é uma expectativa formada numa média. Há pessoas que casam antes, há pessoas que casam depois e, portanto, está tudo bem, está sempre tudo bem. O que eu fizer, desde que eu me sinta bem e desde que os outros à minha volta não sejam prejudicados, está sempre tudo bem. Eu tenho que sempre ter isto em conta. É um rebanho, as expectativas da sociedade funcionam com base numa média. Muitas vezes elas servem precisamente para conter, para controlar a população e, portanto, eu tenho que olhar para elas pura e simplesmente como umas diretrizes que eu posso ou não seguir. Se eu não as estiver a seguir, eu só devo perguntar-me, eu prejudico-me, eu estou a ser prejudicada por não cumprir com as expectativas da sociedade? E aí eu posso ter em conta, eu não tenho que cumprir só porque elas existem, eu tenho que ter em conta se vale ou não vale a pena cumprir, não é? O que é que eu ganho, o que é que eu perco com cumpri-las? Eu estou a prejudicar outras pessoas por não cumprir com a expectativa da sociedade? E aí eu pergunto, se eu não estou a prejudicar ninguém, fantástico. Se eu estou a prejudicar alguém por não estar à altura das expectativas da sociedade, eu tenho que perguntar, quem? Quem é que eu estou a prejudicar? É alguém que eu admiro? É alguém que eu admiro e aí pode não ser já a expectativa da sociedade, mas já é a expectativa daquela pessoa que eu admiro. Muitas vezes dos pais, não é? Dos pais, de pessoas próximas de nós que nós admiramos, dos nossos maridos, das nossas mulheres, de um professor, de alguém que nós admiramos, não é? De um mentor qualquer que nós admiramos. É essa pessoa que eu estou, são expectativas dessa pessoa que eu estou a frustrar? Então, se assim for, eu devo perguntar qual é a minha contribuição para as próprias expectativas. Será que eu contribuí de alguma forma para aquela pessoa ter formado aquelas expectativas? Vamos aos casos mais típicos. Há uns pais que têm uma qualquer expectativa de que o filho faça um curso superior. E eu pergunto, mas esse adolescente, esse filho, ele quer fazer aquele curso superior, ele quer estudar, ele alguma vez convenceu os pais de que queria estudar? Então, se ele não contribuiu para essa expectativa, para a criação dessa expectativa, é um problema dessa pessoa, não é? Temos que verificar se essa expectativa é uma expectativa para a qual nós contribuímos. No caso dos casais, por exemplo, se o meu namorado, durante os 3 primeiros meses de namoro, me levava a jantar fora à sexta-feira e de repente deixa de levar, se calhar ele contribuiu para a minha expectativa de ir jantar fora às sextas-feiras. Se eu me sinto frustrada nesta expectativa, ela não foi pura e simplesmente criada pela minha cabeça. Ele todas as sextas-feiras, durante 3 meses, me convidava a ir jantar fora. Então nós devemos, em primeiro lugar, perguntar-nos a nós qual é a nossa contribuição para que a outra pessoa sinta as suas expectativas sobre nós frustradas. Nós contribuímos, então, seja como for, deve haver uma forte comunicação. Independentemente de termos contribuído ou não, é uma pergunta que temos que fazer, nós devemos comunicar com essa pessoa, devemos falar com ela e devemos perguntar: porquê? O que é que tu estavas à espera? Estavas à espera de uma coisa diferente? Porquê? Sentes que eu contribuí? Vamos falar sobre isso. Há certamente aqui um mal-entendido. Todas as expectativas são feitas sobre mal-entendidos. E, portanto, essa comunicação é muito importante. Devemos olhar e depois devemos perceber nessa comunicação que fazemos
se essas expectativas que a outra pessoa pôs sobre mim, se eu posso olhar para elas como meras sugestões e pensar, epá, sim senhora, a minha namorada tinha uma expectativa de que eu a levasse a jantar fora todas as sextas-feiras, epá, se calhar até era bom para o namoro fazê-lo. Se calhar vou continuar a levar. Ou então se calhar vou dizer, olha, nem sempre vai dar, nem sempre vai ser possível, mas sempre que eu puder, mas levar aquilo como uma sugestão e não como uma exigência. Ok? Porque é dessa forma que nós devemos olhar para as expectativas das pessoas que nós admiramos. Se as pessoas que nós admiramos têm expectativas sobre nós, nós devemos procurar com elas, conversando com elas, portanto, através desta comunicação, para que não haja estes mal-entendidos, perceber se elas são sugestões ou se são exigência. Sendo sugestões, nós devemos olhar para elas com carinho e perceber se elas nos trazem a nós e a essa pessoa e à relação que nós temos com essa pessoa alguma coisa de saudável, se ela melhora, não é? Se forem puras exigências, então, santa paciência, hão de ser provavelmente um capricho dessa outra pessoa, ainda que seja alguém que nós admiramos, hão de ser um capricho dessa pessoa. Sendo assim, passamos agora para o outro lado, não é? O lado do sofrimento criado enquanto criador de expectativas. Eu, enquanto criadora de expectativas, eu também sinto sofrimento caso essas expectativas não sejam atendidas. E daí aquela distinção entre capricho, saber o que é que eu posso considerar, olhando para as minhas expectativas, o que é que será um capricho e o que é que será aqueles objetivos meus que eu ainda não alcancei, que tenho a expectativa de vir a alcançar e que dão sentido à minha vida, que me fazem querer crescer, que me fazem querer mudar. Como é que eu os distingo? Em primeiro lugar, eu tenho que perguntar de quem é que depende o alcance dessas expectativas. Eu estou a construir expectativas sobre o quê? Sobre quem? Se eu estou a construir expectativas sobre mim, sobre o que está ao meu alcance, se elas só dependem de mim, então fantástico. Elas provavelmente não serão um capricho. Provavelmente, com calma. Se elas dependem de mais alguém, então eu tenho que ter calma. Isto é viável? Vamos lá, vamos tentar aqui dar uns exemplos. Se as minhas expectativas são de ser promovida, como eu há bocado dava o exemplo, se eu tenho uma expectativa de ser promovida no meu trabalho, claro que vai depender de quem é que tem a competência para me promover. Mas, em grande parte, ela depende de mim, do meu desempenho, do meu mérito, da minha própria competência, de provar que eu sou capaz e de que eu mereço aquilo. Então é isto que eu devo fazer. Eu devo perguntar, depende de mim? Sim, senhora, depende. A maior parte depende de mim. É viável? É possível? Existem promoções naquele trabalho? Existem. Então é viável, não é? É alguma coisa concretizável. O que é que eu faço para conseguir? Se depende de mim, então é alguma coisa que eu tenho que fazer para conseguir. Ela é o meu foco. Então é o tal sonho, não é? É o tal objetivo. Ok, é este o meu objetivo. Eu tenho a expectativa de vir a conseguir uma promoção. Eu vou estabelecer um plano para eu conseguir aquela promoção, vou fazer mais horas, vou fazer mais trabalho, vou me dedicar mais, não interessa, não é? Tenho que estabelecer um plano e vou agir conforme esse plano para eu então alcançar essa expectativa. Mas pode não depender de mim. Na pergunta de quem é que depende, eu posso estar a criar uma expectativa então sobre a forma como o meu marido me trata. Eu posso achar que o meu marido me deve enviar um postal todos os aniversários de casamento, porque eu faço o mesmo com ele. Eu acho que o meu marido deve, convidar-me para ir aos convívios de amigos dele. Estão a ver a ideia? Portanto, eu tenho uma expectativa de ser tratada de outra maneira, seja pelo meu marido, seja pelo meu patrão, seja... Ok? Tenho essa expectativa. Então, ela depende de mim. Atenção, ela pode depender de mim, da forma também como eu me comporto. E isto também é um detox sobre isto. A questão é, depende de mim também? É que se normalmente numa relação, como eu já expliquei, né, numa relação isto tem ambas as partes. Qual é a minha contribuição para ser tratada daquela maneira? Se eu tenho uma expectativa de que o meu namorado me telefone 3 vezes por dia e esteja comigo ao telefone numa hora, então eu provavelmente fizesse, a menos que ele me tenha alguma vez dito que eu iria fazer, é uma expectativa minha, que
depende não de mim, mas dele, da vontade dele me ligar e de falar comigo durante uma hora. Ela é viável. Se calhar é se a outra pessoa estiver disponível para isso. Mas ela contribuiu de alguma forma para eu criar esta expectativa? Então se calhar é um capricho meu. Se calhar sou eu que estou a exigir. Ok? Portanto, se ela não depende de mim, se ela não depende exclusivamente de mim, nem depende grande parte de mim. E se não dependendo de mim, não sou eu que tenho que fazer alguma coisa para a conseguir, muito provavelmente eu só estou a exigir que alguém seja diferente do que é. E aqui sim, vejam o detox de ontem, isto tem a ver com a imagem que eu construí acerca daquela pessoa. Eu não estou a olhar para aquela pessoa, eu não estou a ver aquela pessoa exatamente como ela é. Eu estou a exigir que aquela pessoa seja como eu idealizei que ela fosse. Ok? Com os meus filhos a mesma coisa. Se eu meti na cabeça que a minha filha tem que ser médica, e se ela não quer ser médica, se ela quer vender hambúrgueres ia dizer uma marca, mas depois é chato porque fica coisa. Se ela só quer vender hambúrgueres, o facto de ela ir vender hambúrgueres deixar-me frustrada é um problema meu, porque eu é que criei uma expectativa de que ela devia ser médica. Ok? Tal como a questão do meu namorado. O facto de eu me sentir frustrada porque ele não me liga 3 vezes por dia é um problema meu, porque eu é que criei essa expectativa. Agora, das duas, uma. Ou para mim aquilo é tão importante que eu estabeleço esse capricho, que na verdade é um capricho, não é? É tão importante que eu estabeleço como eu só quero um namorado assim, mas então eu não vou exigir deste que eu tenho, porque este nunca me prometeu que o faria, não é? Eu só estou a exigir que ele seja uma pessoa diferente do que é. Então eu tenho que procurar algum que queira corresponder à minha expectativa. De outra forma, não funciona. E depois eu tenho que analisar esta expectativa. Se esta expectativa, este capricho, se ele é razoável ou não é razoável. Agora, não posso nunca, se aquela pessoa, e isto, mais uma vez, tem que haver comunicação. Porque a gravidade disto tudo é sempre uma falha de comunicação, é sempre um mal-entendido. E, portanto, tem que haver essa comunicação. Eu tenho que me dizer àquela pessoa, olha, eu fico triste, eu fico frustrada, eu fico desiludida quando isto não acontece. E a pessoa vai dizer-me se está ou não disposta a que aquilo aconteça. Mas não tem que ser uma exigência. Não pode ser uma exigência. Tem que ser um acordo de ambas as partes. Muitas vezes isto também acontece por causa de suposições. Eu posso ter uma suposição de que eu dou mais do que recebo. E isto acontece porque eu também crio uma ideia. Pode acontecer por duas razões. Na verdade é pela minha perspectiva. Isto é só a minha perspectiva, que vale o que vale. Eu dar mais do que recebo é a minha perspectiva. Vejam o detox da percepção. Eu falo lá sobre isto. Okay? Não vou aprofundar. Eu, da forma como eu vejo, a minha perspectiva, eu dou mais do que recebo. Eu não sei tudo. Eu não sei os sacrifícios que o outro está a fazer para esta interação. Eu só conheço os meus. Eu posso achar que ele não faz sacrifícios, mas ele é que sabe dos sacrifícios dele. E, portanto, isto é um problema. Mas vejam o detox da percepção que eu falo lá acerca disto. Outra questão que pode levar a esta suposição de que eu dou mais do que recebo é um problema prévio, um problema montante. Se eu acho que dou mais do que recebo, eu já estou a fazer uma comparação. Ou seja, eu já estou a dar na expectativa de receber. Isto não é dar. Ok? O significado de dar é gratuito. Dar alguma coisa é gratuito. É não querer nada em troca. E, portanto, se eu dou e se eu estou a contar o que eu dou para depois medir, pesar com o que eu recebo, eu estou à espera de alguma coisa em troca. Portanto, eu não estou a dar. Cuidado com isso. Se eu acho que estou a dar mais do que recebo, é mentira, porque eu nem sequer estou a dar. Não é gratuito da minha parte, não é de vontade. Eu estou à espera de receber alguma coisa em troca. Agora, é evidente que numa relação entre duas pessoas convém haver algum equilíbrio. Não é um equilíbrio imediato, há de ser um equilíbrio a longo prazo. Evidentemente, há alturas em que um dá mais, há alturas em que outros dá mais. É um equilíbrio, evidentemente. Mas a questão é, eu posso ao fim de algum tempo chegar à conclusão
de que aquela relação é tóxica, porque de facto eu só estou a ser usada. Pode acontecer. Mas se eu estou a ser usada é porque eu me permitia isso. A este propósito, vejam também o detox da vitimização. Ok? Agora eu tenho que ter esta noção. Se eu estou constantemente a medir, eu fiz isto e a pessoa não me fez ir, eu não estou a dar. Eu estou só à procura de um sentimento de injustiça que tem a ver com as tais minhas expectativas desmedidas, com caprichos, com uma vontade de exigir do outro aquilo que ele não se dispôs a dar. Ok? E pronto, era isto de expectativas, já passámos bastante dos 15 minutos. Espero ter atendido às vossas expectativas. Comentem comigo se atendi ou não, façam perguntas. Eu sei que eu tenho sempre imensas perguntas sobre a questão das expectativas. Estejam à vontade para fazer perguntas nos comentários. E amanhã teremos mais um detox. Não percam o próximo detox, porque nós também não.